Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aí para mais uma aulinha com vocês, agora sobre vetores, que na física é de suma importância que vocês saibam e compreendam. É um estudo da matemática, ok? Porém, a física usa muito desta ferramenta para descrever algumas grandezas. Como vocês bem sabem, na física nós temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. O que são as grandezas escalares? São aquelas que apenas com um número e uma unidade de medida, a gente já tem todo um sistema descrito. Aquela grandeza fica perfeitamente caracterizada. Agora, as grandezas vetoriais, elas necessitam de algo a mais, que é o que nós vamos ver, conhecido como direção e sentido. Só para dar um exemplo, no caso de massa. Massa é uma grandeza física escalar. Se eu falar, eu tenho 95 quilogramas, eu preciso dar alguma orientação a mais? Com isso, a grandeza é escalar. Eu posso falar, hoje a temperatura é de 30 graus Celsius. É necessário alguma informação a mais? Portanto, essas grandezas são ditas escalares. As grandezas vetoriais necessitam de uma unidade de medida. Além da unidade de medida e do número como escalar, sim de uma orientação, né? Exemplo, deslocamento. Me desloquei 30 metros. Você até pode entender, porém, ainda falta a informação de para onde. Eu apliquei uma força no quadro. Para onde? Eu empurrei uma cadeira aplicando uma força, né? O campo gravitacional da Terra atrai os objetos. Para onde? Então, algumas grandezas físicas necessitam desta orientação. Deslocamento, velocidade, força, campo, são alguns dos exemplos aqui citados. Mas então, e os vetores? Como representá-los? Então, aqui a gente tem que o vetor ele é um símbolo matemático representado por um segmento de reta orientado. Como assim? Vamos criar aqui um segmento de reta. Este segmento é chamado de reta suporte. Como vocês sabem da matemática, não tem fim, não tem início, né? Agora, o nosso vetor será representado sobre esta reta suporte. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o segmento orientado. Oriento com a setinha. Aqui então está o meu vetor. Vetor esse que tem que ser representado pela grandeza característica associada com uma setinha sobre ela. Exemplo. Eu tenho aqui o meu vetor A. Compreendido isso? Bem, como foi visto, o vetor, né, as grandezas vetoriais, elas necessitam então de 3 características. Vamos colocar aqui então as características. São elas: módulo, direção e o sentido. Então, para caracterizarmos bem o vetor, nós necessitamos de módulo, direção e sentido. Bem, o que é o módulo do vetor? É o valor numérico que ele representa. Na física, módulo também pode ser entendido como intensidade. Bem, imagine então aqui no vetor de cima que eu o divida em 3 pedaços aqui, ó. Eu vou chamá-los de U, ok? O que vai ser o módulo do vetor A? Então a gente representa o módulo do vetor A nesta simbologia. Alguns autores, alguns exercícios, enfim, trazem
o A sem as barrinhas de módulo e sem a setinha. Quer dizer a mesma coisa. Agora, alguns materiais impressos, às vezes alguma prova que vocês vão encarar, às vezes algum livro, tem uma terceira notação, mas essa é só para o impresso, que é o vetorzinho aqui ser escrito em negrito. Ele estando em negrito também representa a grandeza vetorial. Mas numa aula, de maneira geral, escrita, não tem essa representação. Ou é desta notação por módulo, ou sem nada sobre o vetor. Então, olhando aqui no nosso exemplo, esse vetor vale 3U. Qual é a direção do nosso vetor? Como vocês sabem, a direção só tem 3. Direção só tem 3. Horizontal, vertical, diagonal. A física às vezes usa a palavra inclinada para ela, né? Bem, o nosso vetor aqui na horizontal. E o sentido? Gravem bem. O sentido é diferente da direção. Há muita confusão no dia a dia. Para uma direção eu tenho sempre 2 sentidos. Compreendido? Sempre 2 sentidos na direção. O nosso aqui vou colocar da seguinte forma. Ele está da esquerda para direita. Então, importante, sempre que tivermos um vetor sendo estudado, é necessário seu módulo, atenção na notação, direção, apenas 3, e sentido, 2 sentidos por direção. Não esqueçam isso. Só para fixar, é errado dizermos que o módulo do vetor A, deixa eu tirar aqui o módulo não, só colocar o vetor A, ele vale 3. Essa notação é errada. O correto é colocar módulo. Não esqueçam disso. Bem, agora, como operar vetores? E se eu tiver mais de um vetor, o que fazer? Vamos então para as operações vetoriais. As operações vetoriais que nós temos, começamos pela soma vetorial e pelo método do polígono. O que é o método do polígono? Nós devemos saber que os vetores apresentam uma origem, que é essa parte de trás do vetor, e uma extremidade. O que nós então devemos fazer? Primeiro, unir a extremidade de um vetor à origem de outro vetor. Então a gente sempre vai colocando a extremidade de um vetor na origem do outro e vai ligando na sequência de vetores. No final, após todos os vetores tendo sido ligados, o vetor soma ou vetor resultante, ele vai ligar a origem do primeiro à extremidade do último vetor. Bem, vamos ver isso de uma forma gráfica, né? Vamos usar os vetores e fazer um exercício para ficar mais claro para vocês. Nosso exemplo aqui, então, nós temos 3 vetores. O que eu quero saber de vocês é qual é o módulo de cada vetor. Então, o que a gente vai fazer? No quadriculado, a gente passa, então, a contar. Agora, qual é o módulo do vetor A? Então, o que a gente precisa observar? Olhem bem aqui, o vetor A, ele apresenta, deste lado, 3 quadradinhos. E aqui embaixo ele apresenta 4 quadradinhos. Ok? Então, quanto é que vale essa diagonal? Se vocês observarem, triângulo pitagórico 3, 4. Então, o módulo do vetor A vale 5. Agora, e o vetor B, o seu módulo? Como ele está diretamente na horizontal, fica fácil. O tamanho dele, que é o módulo, 2. Agora, qual é o módulo do vetor C? Se contarmos, 3 quadradinhos. Tranquilos? Agora, qual é a soma vetorial? Será que a soma desses 3 vetores, 5 com 2 com 3, ou seja, 10? Não, porque vetor a gente não soma simplesmente os números, somente as grandezas escalares que geram essa soma simples. Os vetores dependem da direção e sentido, ok? Então vamos lá fazer a regrinha da origem do primeiro na extremidade do segundo. Vetor a vetor.
O vetor A, então, aqui traçado, ok? 3 quadradinhos na vertical com 4. Agora vamos unir o B, origem na extremidade. Aqui, então, nós temos o B e vamos descer 3 com o vetor C. Este, então, o vetor C. Qual será o vetor resultante? Bem, segundo a teoria que nós vimos, origem do primeiro, extremidade do último. Aqui, então, o nosso vetor resultante, ou vetor soma. A gente pode usar a letra VR para vetor resultante, assim como a própria letra S para falar de vetor soma, mas eu vou adotar aqui. Qual é o módulo do vetor resultante? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem diferentemente se fosse o escalar que a gente falou, né? A soma simples dos vetores aqui dando 10. Então é desta forma que a gente faz a soma de vetores. Ok? Liga a origem às extremidades e o vetor soma da origem do primeiro na extremidade do segundo. Método do polígono. Antes de entrar com o método do paralelogramo, nós devemos lembrar que a soma ela é comutativa. Como assim? A gente tinha feito, então, esta soma aqui, ó. O vetor A, o vetor B e o vetor C, onde nós obtivemos este vetor. Portanto, o nosso vetor soma A mais B mais C. Não esqueçam, essa é a representação de vetor soma. Aí nós aplicamos os métodos sobre isso, ok? Lembram do A. A gente usou um teorema de Pitágoras para descobrir o módulo dele, tá? Agora, e se nós fizéssemos uma outra forma de soma? Se eu fizesse uma soma, vou trocar aqui porque eu chamei de vetor resultante, né? Se esse meu vetor resultante fosse somar C com B com A, o que teríamos? Então aqui nós teríamos o vetor C somado ao vetor B e somado ao vetor A. Vejam que a resultante deles é a mesma, portanto a soma ela é comutativa. No método do paralelogramo, nós vamos trabalhar apenas dois vetores, ok? E nós vamos então fazer a soma vetorial deles. Bem, como que seria? A forma é ligar os vetores pela origem. Então eu vou ter aqui o meu vetor A ligado pela origem ao vetor B. Entre eles terá a formação de um ângulo. E fique claro, é sempre o menor ângulo dos vetores. Aqui atrás a gente tem um ângulo maior entre eles. O que interessa é sempre o menor, que no caso é o nosso ângulo interno. Então a gente passa a fazer a soma vetorial desta forma. Só que aí a gente lembra da propriedade comutativa. Se eu fizer A somado a B, eu passo a ter um vetor B sobre o vetor A. Então ele estaria ligado aqui. Estão lembrados? A vetor B, esta é a resultante. Porém, eu também posso ter B vetor A, onde a resultante é a mesma. Portanto, a resultante aqui passa entre os dois vetores. Então, A somado a B ou B somado a A tem a mesma resultante. Agora, e este ângulo? Como eu vou operar tendo ele? Aí é simples, nós usamos uma propriedade da matemática denominada lei
dos cossenos, que diz que a minha resultante ao quadrado é o quadrado do primeiro com o quadrado do segundo. Na física nós usamos aqui uma soma devido a onde o nosso ângulo está sendo trabalhado na figura. Vai ser AB cosseno θ. Esses valores estão em módulos, ok? Não se esqueça. O módulo de um vetor pode ser representado somente pela letra, ok? Este, então, é o método do paralelogramo, apenas dois vetores. Tranquilos? Vamos, então, agora falar do vetor oposto. O que é o vetor oposto? O nome já deixa meio claro, né? Mas vamos ilustrar aqui a ideia usando a reta suporte. Então, como a gente viu no início, nós temos um vetor sobre esta reta suporte. Este é o meu vetor A. O que vai ser o meu vetor oposto? Vou fazê-lo aqui de laranja. Ele é um vetor que apresenta o mesmo módulo de A, porém com sentido contrário. Então a gente diz que é um vetor menos A. Então a gente indicaria ele aqui, ó. Este então é o vetor menos A, o vetor oposto. Compreendido? Então ele vai ter a mesma direção, o mesmo módulo, né, o tamanho, mas o sentido oposto. Agora, o produto de um escalar por um vetor. O que vem a ser isso? Vamos aqui, ó. Eu tenho um vetor A e vou querer então verificar qual vai ser o tamanho desse vetor se eu multiplicá-lo por um escalar. Exemplo, 2. Quando eu pego um número 5 e multiplico ele por 2, é como se eu estivesse somando 5 mais 5. Regra básica lá da tabuada que a gente conheceu. O vetor segue na mesma ideia. Para eu ter um vetor de tamanho 2, eu vou estar somando ele duas vezes. Então eu vou ter um vetor A aqui, somado a um vetor A aqui. Ou seja, o meu vetor A agora é esse cara aqui, ó, cujo módulo é 2As. Compreendido isso? Agora, fique esperto também com a ideia do vetor oposto. Porque eu posso ter este meu escalar sendo menos 2. Então, o que vai acontecer com o nosso vetor? Ele aqui passa a ter uma orientação oposta e ele ser menos 2As. Portanto, sempre que eu for fazer a multiplicação de um escalar por um vetor, eu passo a ter aqui então que pegar quantas vezes o vetor eu tenho. A gente pode escrever uma regrinha assim, ó. O meu vetor R, o resultado do que eu estou fazendo, ele é o N, sendo o meu escalar, vezes o meu vetor A, ok? O R, ele sempre vai ser proporcional a N, vai ter sempre a mesma direção, mas o sentido vai depender do sinal. Portanto, o módulo é o N vezes o A. Quantas vezes eu tenho? A direção, a mesma de A. Agora, o sentido vai depender. Se o N for positivo, o mesmo. Deixa eu apagar aqui e escrever o mesmo.
Agora, se o meu n for negativo, oposto. Esta regrinha aqui, ela é muito comum na física. A gente usa bastante. Na mecânica, a gente usa lá nas leis de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Usamos impulso. Impulso é a força e o tempo. Usamos em quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Agora, também podemos usar lá na eletricidade, quando a gente entra no estudo da eletrostática, força elétrica, campo elétrico. Então, muitas das grandezas vetoriais nossas seguem um pouco desta regra. E para a gente fechar, falaremos da decomposição vetorial. Portanto, a decomposição vetorial vai ser pegar um vetor A e trabalhar com ele com duas componentes. Uma componente no vetor x e uma componente no vetor y. Mas o que é essa componente? Então, a gente tem este vetor aqui num plano xy e vamos imaginar a seguinte situação. Isso aqui é uma lanterna. Eu venho com essa lanterna e ilumino o meu vetor. Este vetor, então, ele faz uma sombra aqui. Esta sombra é a projeção deste vetor no eixo y. Então, eu passo a ter uma componente aqui sobre o eixo y. Essa componente é o vetor A fazendo a sombra em y. Tá claro isso? Bem, porém, eu também posso pegar a minha lanterna e iluminar ali embaixo, projetando este meu vetor no eixo x. Esta projeção aqui, então, fornecerá o meu vetor AX. Agora, como determiná-lo? Quem é a x, quem é a y? Bem, aí nós temos duas formas. A gente pode utilizar as relações trigonométricas. Então aqui a gente usa trigonometria. Ou a gente pode utilizar uma outra ferramenta denominada versores. Bem, vamos falar da trigonometria que está um pouco mais claro para vocês. Para eu poder usar, eu vou precisar conhecer um ângulo também existente. Mas de cara, basta a gente lembrar lá da regrinha do polígono. Eu pego o vetor AY, trago ele para cá, AX, AY. Tá claro? Então, o módulo do vetor A é bem simples. Aplicar o teorema de Pitágoras. Então eu faço os módulos dos vetores ao quadrado. Assim a gente tira. Agora, tendo um ângulo aqui, então aquela regrinha do menor ângulo tal, aqui eu tenho θ, eu passo a poder utilizar algumas coordenadas trigonométricas. Trazendo o y para cá, triângulo, retângulo. O nosso vetor AX é adjacente ao ângulo θ. Então eu aplico cosseno. Estão lembrados da ideia do cosseno? Cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre a sua hipotenusa. Tranquilos? Onde a hipotenusa é o vetor A, o cateto adjacente, o AX. Portanto, o AX, o seu módulo, nada mais é que o módulo do vetor A cosseno θ. Tranquilos? Outra forma que nós temos também da trigonometria é o seno. O que é o seno de um ângulo θ? Cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto, o AY que a gente trouxe para cá. A hipotenusa é o A. Então, o módulo do meu AY é o módulo de A
seno θ. Tranquilos? E aí vocês podem lembrar também da tangente. O que é a tangente de θ? Não é seno sobre cosseno? Cateto oposto por cateto adjacente? Então, se eu quiser saber qual é a tangente de θ ou o ângulo θ, basta pegar o módulo de AY e dividir pelo módulo do AX. Não esqueçam, eu posso usar essa representação por módulo ou tirar as barrinhas de módulo e a setinha e trabalhar normalmente. Bem, agora sobre a questão dos versores, o que é um versor? Ele é conhecido por vetor unitário. Ou seja, ele é um vetor de módulo 1. A sua função é apenas de orientar uma grandeza que aqui possa estar escalar. Se a gente voltar para este gráfico, como que a gente pode trabalhar com ele usando o versor? Então aqui nós temos os eixos x e y. E aqui o vetor A. Só que agora eu não vou ter a projeção dele por vetor, eu não tenho o ângulo ali. Eu vou ter o par ordenado deste A. Quem que é o par ordenado do A? Vamos aqui, só trabalhar com a ideia de par ordenado. É um valor que está em x e um valor que está em y. Este é o par ordenado, ok? Agora, como transformar isso em um vetor? Aí que nós usamos a ideia do vetor unitário, o versor. Vou dizer que eu vou ter um vetor aqui, ó, no eixo, cujo módulo é 1. Mas ele vai ter uma orientação, ó, horizontal para a direita. Representaremos ele por I com um chapéuzinho em cima. Aqui nós temos um outro vetor para dizer vertical para cima. E ele é representado por J. Esta parte, inicialmente, ela parece um pouco mais difícil, porque a gente não tem o hábito de trabalhar, a gente está mais acostumado com isso. Mas eu garanto a vocês, é a parte mais fácil de vetores. Mas tendo alguma dúvida, pode entrar em contato, vamos conversar que eu vou explicando para vocês, porque não é algo muito padrão, né, da gente estar passando, mas é importantíssimo o conhecimento. Então, quem é o I? Ele vale 1 e está na direção X. Quem é o J? Ele vale 1, mas está na direção Y. Então, meu vetor A, ele pode ser indicado da seguinte forma. Quem é o vetor A? É o valor X na direção I, com o Y na direção J. Esse X na direção I é semelhante ao nosso vetor AX. O Y na direção J é semelhante ao meu AY. A diferença é que com essas coordenadas, que são retangulares dos versores, a gente consegue determinar o vetor independente do ângulo. Mas é um papo um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais avançado, bastante utilizado essas regrinhas aí no ensino superior, mas em eletricidade, na ideia da lei de Coulomb, a gente também trabalha bastante. Mas nesse momento, o que importa mesmo é que a gente foque legal na decomposição em termos dos ângulos. Mas qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato. Aqui eu fecho o assunto de vetor com vocês. Qualquer dúvida, mande sua mensagem, mande o seu vídeo, mande um e-mail, vamos conversar de alguma forma. Não vamos deixar isso passar. Vetor é importantíssimo no estudo da física. Obrigado aí pela atenção. Forte abraço, galera. Até a próxima.